Então tá, gente, o que nós vamos fazer hoje, falar para vocês hoje? Na realidade, quando a gente fala de foguete, não é só pegar um foguete, montar ele bonitinho assim e vamos soltar. Existe uma física por trás disso que a gente vai tentar passar para vocês hoje. Na hora que vocês construírem, pode ser ele feito com 3D, como é o caso desse foguete, pode ser feito só com garrafa PET, a gente vai ensinar a técnica hoje para vocês, mas é muito importante que o foguete ele esteja calibrado. O que é a calibração de um foguete? Tem algumas coisas que nós vamos explicar para vocês. Uma das coisas mais importantes e a função disso daqui, que é chamado aleta, é fazer com que o foguete seja estabilizado. E uma das coisas que vocês vão ter que observar é, na hora de construir o seu foguete, ele precisa estar perfeitamente alinhado. Se isso daqui não estiver alinhado, formar uma cruz bem certinha, o seu foguete ele pode desviar, né? E como é que funciona lá na competição? Em qualquer competição. Se o seu foguete ele for reto, ótimo para você. Se você solta um foguete que ele vai 500 metros, mas ele desvia para o lado, você está perdendo todo aquele caminho do desvio. Por quê? Porque o foguete ele só é computado a distância linear dele. Então, eles têm a raia de lançamento, eles traçam uma linha reta, que é a pista de lançamento, e se o seu foguete cair lá, eles vão traçar uma linha até aonde deu aqui, e vai diminuir muito, porque se o seu foguete desviar. Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é que o foguete tem que estar perfeitamente alinhado às aletas. Nós vamos ensinar técnicas para vocês de como fazer isso hoje. Agora o Noah vai falar algo bem importante. O João pode vir ajudar aqui também, João? Venha. A respeito do equilíbrio do foguete. Vocês já ouviram falar em centro de pressão e centro de massa? Sabe o que é isso? Então, eles vão explicar para vocês entenderem. Isso é bem importante. O sucesso de um foguete é baseado nisso. Bom, o que é centro de pressão e centro de massa? Dentro do foguete, a gente tem dois pontos de equilíbrio. E esses são os dois que a gente usa. Qual que é a função dos dois? Os dois, eles servem para a gente ter o equilíbrio. Então, se eles estiverem equilibrados, o foguete também vai estar. E se eles não estiverem equilibrados, o foguete simplesmente ele pode sair, começar a ir para o lado e desviar totalmente. Né? E qual é o problema disso? Além de ele não ir reto e mais longe, as competições, como eu estava falando, elas medem em distância de comprimento. Então, quanto mais longe for, e eles não vão medir se o foguete ele fez curva ou não. Eles vão fazer uma linha reta e traçar onde o foguete caiu naquela linha. Deixa eu ver se tem até aqui um giz aqui. Será que tem ou não? Acho que não. A gente pode riscar. Tem? Aqui, ó. Aí. Eu vou explicar para vocês melhor com o risco aqui na lousa, ó. Então, imaginem que essa daqui é a pista de lançamento lá no Rio de Janeiro. Vai ser mais ou menos isso. Aqui eles vão estar divididos em várias raias de lançamento. Normalmente 10 por aí. Então você pode ficar nessa, qualquer uma dessas. A gente não escolhe, eles que determinam lá na hora. Ah, mas aí o que eu faço? Eu miro o meu foguete, se eu cair aqui nessa da ponta, eu miro o meu foguete para cá? Não. Para onde que eu miro ele? Reto, não importa, sempre reto. O seu foguete tem que ir o mais reto possível, porque se você desviar, esse tanto aqui, que ele desviou, se você fosse colocar, o seu foguete estaria aqui, mas ele está aqui. Então, você vai ser computado só nessa parte, você perdeu essa metragem aqui. Tá? Pode acontecer de dar diferença. Aconteceu isso com a equipe do Noah e do João, né? Conta aí, João, o que aconteceu lá? O foguete desviou. Esse da ponta caiu no meio do... Ali. Aí, caiu e perdeu no carecagem. Porque justamente, né, João, ele foi torto, porque ele desviou totalmente. Ele desviou quase 30 graus. A medida que deu o oficial lá foi 321 metros. Não, pai, foi 370 e pouco. 371 metros. Se o foguete tivesse ido reto, ele daria 404 metros. Que é o que a gente já conseguiu em teste. A gente já conseguiu mais de 470 metros em teste. Então, justamente fazendo essa medida reta. Porque, e até uma coisa que já podia ilustrar nas saias, na competição, só dando um adendo aqui. Se você cair fora da área aqui, o foguete não conta. Então, por isso que as saias do canto são sempre ruins. Porque você sempre vai ter que mirar um pouco torto para o foguete ele não ter risco de cair aqui, dentro dessa linha. Então, muito importante quando a gente estiver lá, isso a gente, claro, vai acabar tomando a frente para ajudar, mas sempre pegar realmente essas 3 saias do meio.
porque assim você não tem o perigo do foguete cair fora, porque os foguetes eles vão estar equilibrados e eles vão ir a melhor metragem que eles podiam ir. Mas então, voltando agora, o CP e CG implica muito nisso e até no quanto que ele vai mais longe, porque através dele, o foguete ele não vai girar, né? Por causa que as aletas, o foguete ele não vai acabar girando, e girando a gente vai estar perdendo energia que ele poderia ir para frente, que ele vai gastar girando, e ele também vai ter essa questão do desvio. Então, ele é uma coisa muito importante para o foguete em si. Agora, como que a gente mede ele? O João vai me ajudar. A gente vai ter o CP, a gente é o centro de pressão, a gente pode medir de várias formas. O que é o CP? É o ponto de equilíbrio do que eles chamam dos fluidos. Não vamos meter termos certos. É o ponto de equilíbrio onde o foguete fica quando ele está no ar. Né? Porque a gente tem um ponto de equilíbrio aqui de massa, que ele fica aqui que a gente pode até pegar no dedo, e tem o ponto de equilíbrio desse que é do ar quando ele está voando. E os dois são muito importantes e os dois têm que estar no equilíbrio. Então, como funciona o CP? Você consegue ilustrar aqui, pai? A gente tem várias regras para fazer. CP, o que é o CP? Anotem isso daqui. É o centro de pressão. Que é o equilíbrio quando o foguete está voando. É o centro de pressão. Então, todo objeto ele tem um centro de pressão. Por exemplo, se você pega uma bola, o centro de pressão dela é onde? É aqui no meio. Tá? Por quê? Porque é igual de todos os lados, ele não modifica a forma dele. Mas se você pega, por exemplo, um retângulo assim, onde que vai ser o ponto de pressão dele? Também no meio. Mas e um objeto assim, ó? Vamos pensar um peixe. Onde que é o centro de pressão do peixe? Não é no meio. O centro de pressão do peixe vai ser aonde, Nó? Mais para a cauda. Vai ser mais ou menos nessa posição, porque ele leva em conta o quê? O formato que ele tem. Então é o formato que vai determinar. Mas como que eu descubro o centro de pressão de um objeto? Explica aí, Nó. A gente vai ter algumas formas, tem bastante formas de descobrir o centro de pressão. Uma delas a gente descobre através de papelão ou papel cartão. Aqui também você pega o foguete, desenha ele. Você pega aqui, ele desenha toda a silhueta do foguete. Depois você recorta, pega normalmente um barbante. A barbante tem aqui. Você normalmente pega um barbante, segura aqui. Você ajuda aqui, pai? Peraí, deixa eu abrir aqui que alguém está entrando. Alguém está entrando? É. Eu consegui esvaziar. Bom, a gente vai esvaziando aqui. A gente vai esvaziando. Então, continuando, você vai ter a silhueta que você tem que desenhar. Então, uma das formas que a gente mede o CP é fazendo a silhueta. Então, você vai pegar o papel, tem que ser um papel mais grosso, como papel cartão e papelão. Papelão sempre é o melhor. Você vai desenhar, desenhar bonitinho, depois você recorta. E depois de recortado, você no modelo, na silhueta que você fez, você vai... Dá para ver no prendedor de roupa, que é o que a gente fazia. Você amava o barbante prendedor de roupa e abria e prendia ele no foguete, no meio do foguete. Ou você pode simplesmente amarrar também com papel, mas aí não fica tão bom. Mas o que a gente consegue com isso? O foguete ele vai pender para um lado e pender para o outro, por causa do peso do papelão. Só que quando a gente coloca quando o foguete a gente coloca ele no equilíbrio, nesse papelão, é onde é o CP. É muito curioso, né? Assim, o papelão é onde é o CP mais é. Então ele vai ficar localizado ali, aonde aqui no peixe e aqui nos outros objetos ficariam o CP. Que a gente não consegue localizar aqui no foguete real. Eu vou fazer um exemplozinho aqui para vocês poderem entender como que funciona isso daí. Tá? Vou fazer uma miniatura de um foguete aqui, ó. Mas agora, o que a gente consegue fazer com o foguete montado? A gente consegue fazer o outro centro de pressão, que na verdade a gente chama de centro de gravidade, que é o CG. Esse a gente mede com o foguete real, porque ele é onde vai ter o equilíbrio das massas. Aqui é meio complicadinho medir, mas porque também ele está sem peso, aqui o bico, mas é onde você, com o dedo mesmo, ele vai ficar equilibrado. Isso vai localizando. Aqui, o foguete está caindo aqui para trás, então mais para frente. Ó, peraí, deixa eu ver. Estou medindo com o dedo. E aonde ele fica equilibrado aqui, já pendeu? É mais ou menos aqui. E aonde ele fica equilibrado no dedo, vai ter um momento que ele vai ficar equilibrado. É o nosso CG. E é a mesma coisa que isso aqui, só que a questão da massa. Então, aonde a massa toda de fita fica equilibrada. Tem uma fita crepe.
Ó, imagine que você pegou Ali. o seu foguete e conseguiu desenhar ele. A gente já vai explicar uma técnica para fazer bem certinho, porque se você desenhar torto, ou maior ou menor, Ou seja, ele muda. você muda o ponto o centro de pressão dele. Então, onde que eu vou descobrir que isso daqui está aqui? Ó? Você vai pegar um pedacinho de papel. Um pedacinho de papel não. Vai pegar o desenho do seu foguete. E vai pegar uma fita crepe. Pode ser até o que o Noah falou. Pegar um pedacinho de clipe de papel. Um grampeador de roupa. Você prende aqui, daí ele já fica já bonitinho. Você primeiro vai ter que descobrir aonde que é, nessa forma, que ele fica equilibrado. E de que forma? Ó, eu vou pôr aqui. Está equilibrado? Não. Então significa que eu tenho que pôr ele um pouquinho mais para cá. Está equilibrado? Quase. Então vamos pôr um pouquinho mais para cá, ó. E agora? Vocês acham que ele está equilibrado? Então, assim, o desenho que nós fizemos deu quase no meio. O que você vai fazer? Vai pegar esse ponto e vai marcar. Pega uma caneta para mim. Tem uma pequena aí, eu acho. Também no real. Eu já vou só para ilustrar. Ó, então a gente vai fazer uma marquinha aqui. Isso daqui vai ser o centro de pressão, ó. Faz essa marca e deixa como centro de pressão. E agora, como que eu descubro o CG? O pessoal fala que o centro de gravidade, depois que você descobre, você tem que colocar esse centro de gravidade uma bitola à frente, para ele poder ter equilíbrio. O que é uma bitola? Vocês estão vendo a largura do foguete aqui? Isso daqui é a bitola dele. Que é a parte mais larga digamos que eu encontrei o centro de pressão aqui. O centro de gravidade vai ficar uma largura do foguete para frente. Tá? Então, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês na outra. Isso é para quê? Porque não é que ele fica uma bitola para frente, é que ele tem que ficar uma bitola para frente. Por quê? Se ele fica atrás, o foguete ele vai ser desgovernado. Se ele fica muito à frente, o foguete vai fazer isso daqui, porque vai ter muito peso. Ele é em função do peso, o CG. Ele é o mais fácil de medir. Então ele tem que ficar uma bitola para quê? Para que ambos tanto o CG quanto o CP, eles fiquem equilibrados e eles consigam fazer o foguete ir para longe sem ele ficar desgovernado e sem ele cair muito rápido no chão por estar muito pesado. Tem gente que solta foguete e fala assim, não, se você quer alcançar metros, você tem que diminuir essa distância deles aqui. Tem gente que coloca aqui mais ou menos, que é em torno de 0,6. Aqui seria, ó, a distância aqui seria um calibre, 1. Aí o pessoal põe aqui, mas o que acontece com o foguete assim? Você não sabe o que vai acontecer. Ele é mais imprevisível, porque esse é o foguete que uma hora ele vai normal, uma hora ele vai imprevisível. Porque se você põe para trás, o foguete ele sempre vai imprevisível. Se você põe nesse meio aqui e não põe os 1 calibre, ou até mais, ele vai ficar muito pesado, mas se você não põe no 1 calibre ou muito perto disso, o foguete ele fica imprevisível. E, por exemplo, esse foguete aqui é um foguete que a gente soltou na última jornada. Esse foguete aqui a gente já teve resultados que o foguete foi lá para a Fazenda do Judas, a gente nem conseguiu medir o foguete, porque ele foi muito longe. Mas temos que teve teste que esse foguete simplesmente pegou e foi para o chão. Vamos pedir para a Manu contar. Manu, conta o que aconteceu com o seu foguete quando você foi na mostra aqui em Valinhos, no último lançamento. Aqui em Valinhos, a última vez que a gente foi esse ano. É. Foguete com cerca eles colocaram, o prefeito, quando soltou o foguete, ele soltou um foguete, é muito parecido com esse. Igual, praticamente. O prefeito soltou um foguete desse com 130 PSI na base, o foguete dele voou 145 metros. Era previsível isso, ele colocou 130 PSI. A Manu, o Pablo e o Adria pegaram um foguete muito parecido que eles montaram. Era igual o foguete do prefeito. E eles soltaram o foguete. Só que ele não estava equilibrado, ele não estava com o CG na ponta. Ele estava nesse meiozinho aqui. O que aconteceu com o foguete lá? Eles puseram 130 PSI, soltaram do mesmo jeito, e o foguete fez isso aqui lá na hora. Ó. Ele saiu, subiu, na hora que ele começou a chegar aqui, ele pegou uma corrente de vento, subiu e andou outro canto. Ele atingiu 387 metros. Agora, me pergunte, mas isso não ia ser bom?
O foguete foi para um lugar que eles demoraram quase meia hora para achar. Eles não iam conseguir repetir o que eles fizeram isso daqui no segundo Porque é um lançamento. resultado imprevisível, depende muito da condição e do foguete também. E querendo ou não, a gente acertou uma mureta de uma casa, quase acertamos dentro da casa. Porque ele entrou dentro do bolsão. Então, esse é o problema, porque tem a vantagem. Se o foguete for imprevisível, se soltar o foguete for muito longe, legal. Agora, o problema é que você não vai conseguir repetir isso de novo, porque é muito específico. Então, esse foguete tanto pode cair direto, quando ele pode ir tanto essa distância. Então, o que é ideal? O que é o ideal na hora de montar o seu foguete? É que o CP e o CG esteja pelo menos aqui entre 1 ou 0,8, no mínimo. Não mais do que isso. Se você descer mais, o seu foguete já vai ser imprevisível, você não vai saber o que vai acontecer. Então, pode chegar lá na Copa, acontecer com um menino que fez o ano passado. Teve um menino que fez um foguete, o foguete dele foi 560 metros, é o recorde nacional. De todas as medidas, foi 560 Mas sabe metros. por que isso aconteceu? Porque tinha corrente de vento, o foguete dele era mais leve, só que ele não tinha controle. O primeiro lançamento dele foi até mais longe. Mas o que aconteceu com o foguete dele? Fez isso daqui, ó. Caiu na mata e até hoje eles não acharam o foguete. Então, o que é preferível? Você ter controle sobre aquilo que você está fazendo Ou só e lançar ele retinho, Exato. ou correr o risco de você perder, por exemplo, seu foguete e não saber para onde ele vai. Ou até mesmo o foguete muito perto. No caso dele, perdeu, zerou. Porque além de vencer o peso dele, ele vai se puxar para frente. Mas isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer com testes. A gente só está dando um princípio para vocês entenderem que existe um mundo por trás de um brinquedinho desse daqui, tá? Então vamos ver. Vocês estão indo lá para competir, qual é o objetivo nosso? É que Valinhos consiga o maior número de medalhas de ouro possível. Por quê? Qual que é a vantagem disso? Se você for medalhista, no próximo ano você pode se candidatar a uma bolsa da OBA, ganhar R$300 por mês para estudar sobre foguete. Nem só da OBA, você vai ser uma bolsa aprovada pelo CNPq, vai ser fazer uma CNPq, onde você vai ganhar um certificado de cientista júnior, se você der a conclusão. Você, além de adiantar muita matéria, uma bolsa especializada em mecânica e funcionamento de foguetes. Vai ficar um ano e acho que além do conhecimento, uma coisa que pesa bastante, vai ganhar R$3.600 no final da bolsa, R$300 por mês durante essa função. E além disso, você se torna um cientista júnior. Então, olha a vantagem que tem para isso. Nós tivemos essa semana, se encerrou ontem, a 10ª turma da jornada de foguete lá. É um grupo que já foi e competiu no nível 3, que é o que vocês vão competir. Qual que foi o recorde lá dessa turma? Foi 412 metros, o primeiro campeão. O segundo lugar foi com 363 metros. E medalha de ouro eles distribuíram a partir de 200 metros. E por quê? Isso é uma parte interessante. Como funciona a premiação nessas competições de foguete? Ele já tem pré-definido o número de troféus e o número de cada nível para a competição. Por quê? Se eu tenho competição, porque a OBA não vai todo mundo numa turma só e todo mundo vai ficar lá só todo mundo foguete. Eles separam ao longo do ano, vai mais de 3.000 pessoas lá que ficam longe que eles fazem e tudo mais, para soltar foguete. Então, como eles fazem? A gente vai em turmas separadas. Então, vai ter 10 turmas de foguete de água que vai um cada semana e vão competindo. Ele tem um ganhador daquela turma, ele vai ter um ganhador de todas as turmas, etc. Então, esse aqui foi o resultado da primeira turma que a gente teve de foguete, que foi no nível 3. E eles começaram de 200 metros, mas, por exemplo, ano passado, quando a gente foi, começaram a distribuir 300 metros. Porque o nível estava lá em cima. Porque eram as melhores equipes. Mais gente tirou marca boa. E, por exemplo, então, a gente tem que ir com a ideia do quê? Vamos construir foguete para voar 300 metros. Essa é a ideia. E dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Isso que a gente vai mostrar para vocês. Exatamente, porque a gente, cada vez mais relação do tempo, está aumentando o nível. E naquela jornada a gente deu super azar, e a gente foi na última turma, até teve o DE, mas foi uma das melhores, foi a melhor turma de todas. Então os resultados estavam muito altos. E como ele abriu os números pré-definidos, então não é 200 metros, vai ficar com medalha de ouro. Vai ser a partir de 300.
Então, porque eles têm 30 trocas de foguete de carga, eles vão seguir. Então vamos botar a mão na massa, viu? Vamos aprender a fazer foguete com garrafa, PET retornável. Alguma dúvida sobre o que nós falamos até agora? Deu para entender? Se ficou dúvida, pode perguntar, porque é importantíssimo isso que a gente está explicando para vocês. Eles têm que montar lá ou cada equipe leva o seu? Cada equipe leva o seu. Pode montar lá, se vocês quiserem levar as partes e montar, mas pelo tempo, até porque é muito corrido lá, eu aconselho montar aqui. Até para a cola secar. E um conselho, sempre nós levamos, são dois lançamentos, mas leva pelo menos 3 foguetes. Por quê? Porque se você abortar é porque está com algum problema. Então você precisa ter um foguete de reserva para poder lançar de novo. Tá bom? Você passa o verbo. Quantos pecinhos você permitiu agora? O máximo que você conseguir pôr na garrafa. É o máximo. A obra é liberada tudo. Ó, o que é essa garrafa aqui? Ela aguenta a frente de pressão? Com segurança, 200 PSI. Tá? Acima disso, você está correndo o risco de estourar a garrafa. Tá? E se estourar lá, você ganha 0 metros. Tá bom? Ainda deve perder na meta porque você estoura a garrafa. Então, tenho isso em mente. Ah, mas por que eu não consegui colocar? Eu pego aquela bomba ali, eu chego em cima e pensei, eu não aguento mais colocar. A gente fez um movimento com os professores, com os diretores das escolas, para que eles possam adquirir a bomba PCP. Ela é uma bomba que ela tem 3 câmaras e vai facilitar para vocês trabalharem. Porque se não for isso, aquela outra bomba de bicicleta normal, ela é tão perigosa que olha o que aconteceu. O menino bombando aqui, ele fez tanta força quando chegou em 110 PSI, ele quebrou aqui. Olha o perigo desse negócio entrar, quase que entrou na barriga dele, ele arranhou o braço e quase ficou na barriga. Então, a gente acha que a bomba PCP é perigosa, não é ao contrário. Ela é mais tranquila, você faz menos esforço e você evita desse tipo de coisa acontecer, tá? Então isso precisa alinhar com as escolas para que eles garantam lá para levar isso daqui. Porque, gente, é impossível você pôr com essa bomba de plástico normal que a gente enche nas competições aqui, por exemplo, assim. Além de ser impossível, você vai correr no processo, quando ela vai estourar. Detalhe, presta aí, deixar a sua garrafa. Gente, como é que é? Vamos começar falando do foguete? Vamos começar falando do foguete. O primeiro detalhe, a escolha da garrafa. Eu posso pegar qualquer garrafa retornável? Não. Eu tenho que tomar alguns cuidados. João, fala lá, quais são os cuidados, João? Ela não está inflada, porque senão vai aumentar menos pressão. De preferência, não está arranhada aqui na borda, para não dar efeito. Se você observar essa garrafa aqui, ela está nessa parede, está com um refrigerante dentro, mas ó, você vai ter o fundo que ele vai estar perfeitinho, então sem arranhar, você vai ter que ela tem curva, então ela não foi inflada, e aqui essa parte de cima vai entrar. Se não tiver isso, não vou para a garrafa, porque ela vai estar com Olhem essa garrafa onde ela está no Richard. Essa garrafa é uma garrafa estressada, porque já encheram, esvaziaram, encheram várias vezes. Ela corre o risco de estourar quando você colocar no assim. Então, olhem muito bem, na hora de escolher a garrafa, escolha uma novinha. E pense o seguinte, mas eu posso reaproveitar o foguete? Assim, gente, não. Você já correu o risco de não conseguir fazer um foguete voar depois e estourar ele lá. Você vai estourar, porque o mesmo foguete que estressa o assim, esse fundo, esse fundo ainda assim está estressado, esse fundo ele vai para frente, ele fica totalmente para frente. Então você pegar e utilizar a garrafa, além de você não conseguir chegar nos 200 PSI novamente, você vai estourar a garrafa no processo, isso é um risco gigantesco, porque isso aqui, gente, é material muito duro. Então, o que você pode aproveitar do foguete? Se ela ainda ficou inteira, você tirar daqui, se o bico ficou inteiro, que é muito provável que não, mas se você utiliza. Agora a garrafa, você vai ter que colocar uma nova. Como retornável, você vai no mercado lá, a garrafa, você vai descontar lá pelo vasilhame, você compra o líquido, depois você toma uma fora e pega a garrafa nova. Mas não dá para você apertar foguete em expressões altas. Só daria se fosse com 100 PSI, 120 até 150. Duas vezes assim. A partir de 160 PSI, ela começa a querer estufar, e o perigo é grande. Então, o ideal é a gente fazer uma, para testar se aí deu certo, faz outro foguete para levar na jornada. Sim, exato. Tá?
Então, Richard, eu aconselho você a tentar trocar esse casco. Vai no mercado, olha. O João, onde que você achou, João? Boa. No Pague Mendes ele achou garrafa boa lá. Tá? Mas qualquer mercado que você for, pega lá, o povo vai achar você maluco. Eu estou olhando para o fundo da garrafa aqui, mas é muito importante isso daí, tá? Se vocês forem fazer mais foguetes, comprar, eu fiz um monte de foguetes, a gente fez isso algumas vezes, acabou as garrafas agora. Você pode pegar no marketplace do Facebook, você procura vendedor que tem. Essa aqui sim, essa daqui é necessária. Você procura Essa garrafa aqui, lote. para que ela vai servir? Quem não tiver acesso a uma impressora 3D para fazer bico, isso daqui serve para fazer a coisa do foguete. E dá para fazer uma coisa muito boa. Mas essa marca específica de refrigerante que a gente encontrou lá no Pague Menos. Pode ser uma garrafa parecida com essa? Pode, se você achar. Mas o quanto mais alongada ela for, melhor é. Tá bom? Então a gente vai começar a fazer. Vamos? Explica aí. Bom, mas tá falando agora do bico, você tem uma parte nova, outra parte que a gente não falou, o bico é a parte mais simples de todas. O que você tem que entender? O bico, esse aqui é um formato mais cônico, mas ele tem um formato, a gente chama de formato ogival, tem na internet para ver direitinho, mas o quanto mais ogival vocês fizerem, melhor. Porque o formato ogival em si, ele é o melhor formato para esse tipo de foguete. Então, quanto mais próximo do formato ogival, melhor. Esse aqui está mais próximo do ogival, a gente vai ver nossos foguetes, mas quando vocês querem fazer pesquisa no formato ogival, ele faz. É a única coisa que a gente precisa saber que é formato. E por que é importante isso, gente? O foguete, quando ele solta, acontece com ele um fenômeno chamado de arrasto. Né? E para que serve essa letra aqui? É justamente você projetar de uma forma que você diminua o arrasto o máximo possível. O foguete tem que ser voar equilibrado, mas ele tem que ser o mais invisível possível no vento. Se estiver ventando, o foguete ainda tem que ir naquela direção que você apontou, ou sem desviar, com vento ou sem vento. Nós tivemos um teste que a gente fez há 4 semanas atrás, estava ventando 40 km por hora. Era uma ventania danada, e o foguete conseguiu ir reto. Por quê? Porque as aletas estavam certas, porque o bico estava certo e por conta principalmente do equilíbrio. O equilíbrio mantém o foguete invisível para o ar nesse momento. Tá bom? Então, como é que a gente faz? Tem essa opção de fazer. Depois eu vou colocar um videozinho ensinando como projetar um bico desse e fazer para poder mandar para imprimir. Se tiver acesso a uma impressora 3D, fica fácil de fazer. Se não tiver, dá para fazer com garrafa PET. Tá? Pouquinho com garrafa PET. A menina que ganhou lá, ela ganhou um bico feito com garrafa PET. O foguete dela era menorzinho e ela usou uma garrafa de água que coube ali para fazer. No nosso caso, que é foguete de 2 litros, isso já é um pouco mais. Aí você precisa achar uma garrafa que dê para fazer encaixar direitinho aqui. Tá bom? Eu vou precisar do ajudante para precisar esvaziar isso daí para começar a mostrar o foguete. Deu bom, pai? Eu ponho um galinho para mim, mas eu vou jogar fora. Deixa eu dar uma pausa aqui. As duas. O que é isso daqui? Ó? Isso daqui é o lançador que nós projetamos e estamos usando ele há 3 anos. Nós estamos fazendo um para cada escola, para colocar na base e usar para o lançamento. E como é que ele vai funcionar? Ele é igual a qualquer um outro formato, só que ele é anti-vazamento. Ele tem um ring aqui, ó, que já foi projetado para só que encaixar a garrafa e não ter problema na hora de soltar o foguete. Ó. Então você vem aqui, encaixou, está preso, não vai vazar, e aí prende e você só fim de soltar. Não entra. Ela é mais fina. Então, é justamente isso. Eu sugiro que vocês. Essa base é da escola ou não? É da escola, a gente comprou na outra, Tá, então eu sugiro que vocês façam o seguinte: como nós vamos fornecer para cada escola, vocês vão receber um desses, só vai precisar cortar os campos para tirar a escola, pular um daqueles que é azul, sabe que tem eu até coloquei lá no grupo dos professores. Você vai fazer, vai pegar isso aqui na frente da buscar lá, que é o sequenciador. coloca uma parte daquele negócio aqui, uma parte daquele negócio aqui e você. Você vai colar aquilo lá aqui, vai cortar aqui. Vai colar aquela luva que tem a roxa de metal, e aí na hora que você vai usar, ele ainda falta colocar uma
Secador aqui, ó. Você vai passar pela rosca, vai virar para volta para dentro dessa borboleta. Tá? E como é que ela funciona? Cadê o copinho? Olha aí. A gente também está fazendo um dispositivo que vai puxar esse copinho que tem aí e dar certinho a medida para encaixar no foguete e puxar lá na hora para ficar bem simples, tá? Esse daqui, inclusive, ele tem um partezinho aqui, se você quiser colocar um joguinho mais grosso, dá para usar para a garrafa normal também. Pode ser aproveitado para isso, tá? Esse aqui é Exatamente. É isso daí. cortar, solar esse aqui. E é cortar. Agora, um detalhe, essa luva ela tem uma marca em cima que você tem que colar ela com a câmera bem certinho para cima, porque é o final da luz que vai fazer. Então, cadê a garrafa? A garrafa é ali. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Com a minha garrafa pronta, o que eu vou fazer na hora de montar o foguete? Eu tenho aqui a coisa, eu tenho aqui a garrafa e eu tenho que ter também as varetas. Nós trouxemos aqui 4 varetas impressas em 3D. Ah, mas como que eu posso fazer se eu não tiver impressora 3D? Pode ser feito com PVC expandido. Você sabe o que é isso? Aquela plaquinha de plástico branco. Sabe? Aquela plaquinha de plástico branco que o pessoal faz placas de cimentação. Então, a gente vai disponibilizar esse desenho. Eu tenho um camarada que faz, mas ele cobra R$6 para cortar uma laser cada uma delas. Tá? Eu vou tentar, eu não sei se vai dar tempo, eu vou tentar imprimir o conjunto de aretas para as escolas terem pelo menos 2 conjuntos aí. Porque você vai ter porque como ele falou, você vai ter placa de sinalização de bomba, você vai ter um material que é melhor ainda, que a gente usa bastante, que é a placa de PVC, uma placa de PVC, só que todas elas, a placa você pode jogar para ela, mas quando você tem uma placa de PVC, quando você pegar os melhores materiais, você sela isso. Vai, quanto dá, pai? Que é 2 milímetros. 2 milímetros. É 2 milímetros. Isso assim, não consegue, não consegue. Eu vou pegar que seja similar, que seja mais acessível. Chama vegetal. Mas é meio molenda, que é meio duro, o vegetal também serve. Se você pegar. Poxa, o nome dele deram lá no foguete lá. Não, eles deram uma americana, não, era a mesma coisa, era a PVC expandido, mas de 1 milímetros. Que você corta. O problema do PVC expandido de cortar de milímetro é que se você não transporta o foguete, bloqueou, você pode quebrar ele. O pessoal usa muito em cardápio, de cervejaria, essas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso saber aonde que eu vou colocar a minha letra, vou colar. Aí eu posso colar direto na garrafa? Pode. Mas o que o pessoal faz? Normalmente, eles isolam essa parte com fita isolante, deixam toda aqui enrolada com fita isolante, porque a fita isolante, ela adere melhor na hora que você colar a letra do que você colar na garrafa direto. Então, enrolar a fita isolante é bem importante. Se vocês quiserem ficar mais perto para ver essa parte, é melhor, porque aí vocês vão pegando os detalhes aí. A coisa bem importante de fazer na hora de fazer essa parte aqui. A fita isolante é uma fita bem fácil de colocar, mas se vocês puderem não engordurar essa parte da garrafa é bem importante. Então geralmente você começa aqui, tá vendo? Onde tem o rótulo, prende ela ali e vai com ela bem esticadinha assim, ó, e dá uma volta. Ó, dá uma volta, se ela ficar leve um pouco. A hora que chega aqui, você pega e sobe um degrauzinho aqui e continua enrolando. Ó, tá vendo?
passarem aí, vai interferir no peso. Vai, Ele também. geralmente a gente faz uma camada só, tá vendo? Porque duas já ficou pesado. Você não ensina pra outra, né? E evitar, ó, esticar ela, evitar de fazer bolha, tá? Isso é importante. Porque não faz nada desse bolha, vai interferir no ar. Aí chega aqui, você pode entortar ela para ser colada, ela faz isso, ó. E sempre manter uma micro partezinha aqui colada para ele não ter espaçamento. E até onde eu preciso colar? Você precisa colar até onde vai ficar a letra, tá? Agora você que eu vou fazer aqui. Então, aí a gente vai fazer essa primeira parte. Depois a gente precisa marcar aonde vai ser a coisa do foguete, onde eu vou cortar na outra garrafa. É outra coisa que o pessoal acha bem difícil, mas com alguma técnicazinha, você consegue fazer uma régua para você poder marcar onde você tem que cortar perfeito. Tá? É isso que a gente vai mostrar aqui. Quantas vezes vocês já foram? Duas. Essa é a terceira. Tá no nono ou no nono? Tô. Vocês vão estar lá. Não existe uma regra assim, eu vou deixar livre. Cada um monta o seu foguete da forma que quiser. Aquele tamanho de garrafa lá. Não, Eles usam garrafa de 1,5 litro. A maioria que vocês vão ver lá é gente com garrafa de 1,5 litro. O pessoal tem uma fissura por isso, porque eles acham que eles conseguem mais Eles coisa. conseguem, né? Porque Mas assim, tem a mesma se você for resistência. ver, a garrafa de 1,5 litro, ela é só 1 centímetro mais fina, mais menorzinha. A pressão que ela aguenta, a de 2 litros aguenta. Então não tem muita diferença. É que o pessoal viu que um ganhou, todo mundo começou a seguir e acha que é isso. É porque, na verdade, a de 1,5 litro ela é mais fácil para fazer Ela é mais fácil para fazer o foguete mais longe, porque ela tem a mesma, ela é menor. Então você já infere na questão do CPI. Ela vai ter mais dinâmica, um pouco melhor. Um pouco melhor, mas não é muito, só que você vai. O que você ganha? A espessura de uma coisa, então ela aguenta a mesma pressão que aguenta lá, apesar de menor, mas aguenta a mesma coisa e ela é mais fácil de trabalhar porque é menorzinho. Então todo mundo acabou aderindo a isso. Então, ó, nós já enrolamos aqui, agora eu preciso marcar onde eu vou colocar a letra. Essa pode parecer que é a parte mais difícil que tem. E a letra precisa estar bem certinha. Então eu preciso criar uma régua. Como é que eu faço uma régua para isso daqui, ó? Vamos pegar a nossa régua aqui. Ô, João. Deixa eu não tá igual no cabelo, parece que ele tá com Parece meu. Ih, mas olha aí. Não, parece que ele tá com O cabelo dela parece que é o do Ilionca, viu? Não, mano, parece que ele tá com talco no cabelo. Olha aqui, ó, a mesma altura. Vocês tinham que ter ido ano passado. Ano passado foi mais recente. Pega o papel cartão. Por quê? E marca mais ou menos. 10 centímetros, ó. Você não podia dizer. Não é Wesley. Tudo a ver. Marca mais ou menos 10 centímetros, de forma que ela consiga enrolar na garrafa. Essa régua que nós estamos fazendo aqui, ela vai servir para duas Acabou com coisas. seu cabelo. Para a colocação perfeita do bico É bem e melhor. também para você fazer a marcação da colocação das aletas. Será que aqui dá o tamanho? Deixa eu ver. Se não der, a gente emenda. Cortar o mais retinho possível. Você dá exatas, Washington? Eu não. Apesar de fazer programação, algumas coisas dessa área. A minha formação é como animador 3D.
Ó, quase, faltou. Mas assim, você tem que fazer de modo que ela fique e vista a garrafa assim certinho. Ó, mas eu ia fazer um pouquinho mais largo. Vamos tirar mais pra ele. Tira mais um pouquinho. Fazer um pouquinho mais largo pra ele fazer toda a circunferência. Eu vou dar uma Essa parte aqui é bem importante, porque eu já vou mostrar para vocês. Pega aqui, não. Eu quero que você pega aqui, pega para fazer. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer a marcação dela bem certinho, onde que ela vai ficar. O que você faz? Cobre por cima da outra e faz a marcação com a caneta. Pega a caneta. Sempre nessa parte que ela é reta, não na parte curvada. Ó, tá vendo? Eu vou marcar aqui bem certinho onde ele está. Passa a régua ali, cuidado ali, marca ali também. Tá? O que eu vou fazer com isso agora? Cortei, eu sei o diâmetro certinho da garrafa aqui. Guarda o resto não vai usar. Porque aqui eu tenho a minha régua da. Agora, qual que é o segredo para mim saber onde. Ó, tá vendo? Deu certinho. Qual que é o segredo para mim saber onde colocar a letra? Não são 4 letras? Olha o que eu vou fazer. Dobro uma vez. Dobra uma vez. Dobrou a segunda. Aí você dobra a segunda. Rápido e fácil, tá vendo? No tutorial que a gente fez para fazer a primeira vez lá na Dash, a gente fez com barbante. Medir o diâmetro com barbante, mas assim acho que fica mais fácil. Fica mais fácil. O que você vai fazer daí? Ó? Você vai ter aqui uma régua para você poder colocar as letras já bem certinho. Então, pega e traça um risco aqui na volta que você fez. Existe uma caneta, que é uma caneta fininha, que ela é de cor branca. Como a gente está trabalhando, no final a gente acabou esquecendo de trazer a nota. Mas para poder marcar isso daqui é importante. Aqui vai dar para a gente enxergar porque ela fica branca. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Pega a fita isolante, melhor. Para a gente prender, porque a fita isolante dá para soltar. Você vem e prende aqui certinho. Pega, corta esse pedacinho. E essa mesma régua você vai marcar onde você vai colocar o bico do foguete. Já a gente vai explicar isso aí. Então ela tem dupla utilidade. Se você quiser usar um papel cartão até mais grosso, você pode usar. Aqui eu já tenho marcado onde eu tenho que ter as minhas aletas. Como é que eu vou ter que fazer essa parte aqui agora? Segura bem firme aqui no outro. Essa parte aqui você pode usar uma caneta branca, sabe aqueles razor de branquinho, tira muito aqui. Você vem a linha aqui, puxa aqui o mais retinho possível, ó, para você marcar. Eu já tenho uma marca aqui onde eu vou colar. A gente faz com caneta branca porque ela fica isolante, mas não existe não. Aqui, ó, você não tem ela, você vai fazer ela nas 4 partes certinho, ó. Pode deitar aqui um pouco. Segura aí bem firme. Vê que ela está bem alinhada aqui no folha, para a gente marcar a direção. Tá vendo? Aqui. Segura bem alinhadinho. Pode dobrar aqui um pouco. Peraí, assim você está direto, eu não quero ver um pouco. Isso. Ó, aqui eu já deixa eu você pode deitar aqui e completar aqui para que ela fique bem certinha. E vamos fazer a última marca. Vamos aqui, solta.
tem as 4 marcas das aletas. O que você vai fazer para ver se está certinho? Você pode olhar contra a luz assim, ó, dá para enxergar essa caneta preta, mas mesmo assim você vê se elas estão alinhadas, tá? Isso aqui é a parte mais importante, que é mais capricho na hora de você fazer. Com isso marcado, antes de sair colando, o que nós vamos fazer? Posso olhar? Pode. A gente vai trabalhar aonde vamos cortar isso daqui, ó, o bico. Onde vocês acham que eu tenho que cortar essa garrafa aqui para poder colocar a coifa nele? Que parte? Na parte mais alta que tiver aqui da curvatura, tá vendo? Mas dentro de cortar aqui na curvinha de baixo que vai ficar ruim. Ah, mas eu já sei. Como é que eu faço para marcar isso? Como que eu vou fazer para marcar isso? Olha a loucura agora. Quem me dá uma ideia? Como vocês acham que dá para fazer? A mesma coisa, ó. Você pega aqui, tira isso daqui. Desce aqui nessa garrafa. Acha o ponto mais alto. Ó. Beleza? Segura aqui. Pronto, segura aqui também. Para mostrar aqui no vídeo, ó. Vê que está bem alinhadinho, ó. Bem certinha. E pronto, você vai vir com a caneta. Vai virando ela aqui. Ó. Ó, eu já tenho a marcação aqui retinha para poder fazer o corte do bico do foguete. A gente pode tirar isso daqui, e nós já vamos usar ele de novo. Aí sim, vou cortar com a tesoura. Como é que eu faço? Vem aqui, dobra essa parte de baixo, envolve a mão, dá um cortezinho assim, e já enfia a tesoura lá. Tá vendo? E vem aqui nessa bordinha, você já pode cortar em cima da linha, cortar um pouco antes e depois você faz o arremate. Então aqui a gente está preparado. Aí você vem assim, ó, olhando por dentro, fica bem mais fácil de você seguir a linha do que cortar ela por fora. Ó, estou cortando aqui certinho em cima da linha. Aqui a gente já tem a nossa coisa preparadinha para poder ser encaixada aqui na nossa garrafa, tá vendo? Ó. Não precisa entrar na garrafa. Não precisa. Só precisa Eu vou explicar para vocês porque que eu não preciso entrar. Isso daqui, como que eu faço agora? Essa parte aqui da garrafa, ela é uma parte bem grossa. Tudo bem? Tudo bem? É uma parte bem grossa. Então, como é que eu faço para cortar? Tem duas formas. Ou você vem com uma faquinha velha quente, esquenta ela e vai cortando, que ela faz isso. Ou você pega uma serrinha como essa que a gente tem aqui, ó. Caralho, oi João, corta mais pertinho do zica pra mim. Corta lá na porta lá pra ele ter o zica também. Aqui, peraí, pega o contrário, pega aqui desse lado, ó. Segura lá, João. Pega o dedo dentro do buraco, ó. Ó, vem aqui o mais próximo aqui, ó. Por que a gente está cedando e não pode cortar com a tesoura? Porque com a tesoura é mais difícil de você deixar essa parte certinha. Ela geralmente é uma parte mais grossa, tá vendo? Vai virando. Vai virando. Aí como que eu vou fazer o acabamento disso? A vela igual a lixa. Ah, tá aqui a lixa. Aqui, cortar? Isso, você vai, faz um momento mais longo que ele corta mais rápido. Aí a gente está entrando numa parte crucial do foguete. Eu já preciso pensar também no peso que eu vou ter que colocar na ponta dele.
Essa parte é a parte chatinha mesmo. Cortar isso daí, eu acho que com a faquinha velha aqui, pegar na boca do soldado mais rápido vai fazer. Porque ele vai ser só baixo. Mas tem que tomar cuidado também para não deformar o bico. É corte rápido e vai tirando, porque senão ele deforma e você perde a garrafa. Peraí, deixa eu ver. Foi. Aqui você tá esperando. Então essa régua aqui ela é multifuncional. Você pode usar ela para várias coisas no processo de construção do seu foguete, tá? Assim, usar aquele radex, aquelas canetinhas do branquinho é melhor para fazer essa marcação, tá? Aí quando vocês forem fazer a marcação ela fica mais fácil de fazer. A gente colocou, não sei se está todo mundo naquele grupo que nós criamos para fazer isso. No processo, se vocês tiverem dúvida, pode chamar, que a gente vai falando para vocês o que pode ser feito, como pode resolver. Então, ó, fez isso aqui, o que vai fazer? Então, vai deixar. Olha mesmo, acho que é melhor. Segura perto. Essa lixa é forte. É uma lixa de ferro de 150. Vai vendo para ver se ela fica certinha. Tá quase. Você viu que está liso aqui, aí eu dar o acabamento assim, ó, para deixar mais lisinho possível. Dá um acabamentozinho. E aí você já tem a base da coisa. Cuidado para fechar ela com uma faca. Eu acho que pode mostrar cuidado. Aí o que você vai precisar fazer agora? Você vai ver mais ou menos a altura onde ela se encaixa aqui. Ah, mas como é que eu faço para acertar e ela ficar bem alinhadinha, bem certinha? Você vai ver aqui, ó, ó, tá vendo? Dá mais ou menos nessa marca. Vamos usar a régua. O que você vai fazer? Vai vestir a nossa régua aqui de novo, no corpo da garrafa. Ó. E vai pegar e vai marcar bem certinho aqui. Garrafa tem uma linha, bem aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Pega ali, ó. Você vem aqui, vai vestir o seu negócio e vai puxar isso aqui de forma que ele fique retinho. Ele já vai dizer para você aonde o seu bico tem que ficar, tá vendo? Você vai estar com ele alinhado já. Daí encaixou tudo bonitinho, Ó, certinho. aqui a régua nossa ela está alinhada. O que você vai fazer? Vai pegar a caneta. Vira aí para mim. Vira o novo. Isso, ó. Pegou a caneta, marcou. Para não tirar a régua. E você já pode colocar o bico. Como é que eu faço para prender o bico agora? Digamos que ele já estivesse pronto. O que está faltando aqui no bico? Uma ponta. Como é que eu posso fazer essa ponta? Durepox. Pega a modela, ele faz ela ficar o biquinho mais certinho possível para o acabamento. Tá? E aí vai colocar ela aqui exatamente onde está a marquinha, pede para Alguém vai ter que ficar segurando, não. segurar ela, mas ela tem que estar alinhadinha. Então alguém vai tendo um dreno aqui que segura aqui, para ficar alinhadinho aqui, e um vai ter que segurar fora. Aí segurou, ele está alinhado, não perdeu a posição, você vem com a fita isolante aqui, ó. E passa do mesmo jeito que passou e aqui. marca aqui, tira um pouquinho de volta. Ó, tá vendo? Não. É assim, ela tem essas. Ó, você passa aqui primeiro no meio, prendendo, juntando as duas garrafas.
Feito isso, o que você vai fazer? Vai subir uma vez e vai passar aqui, ó, nessa lateral. Ó. Vai passar até completar a volta. Completou a volta, você desce e faz um para baixo aqui, bem na base da armação aqui, onde ela ficou encaixada. Isso aqui não solta de jeito nenhum o bico da garrafa. Tá? Esse aqui é um jeito bem simples de você poder montar um foguete. Aí você vê, cortou. Precisa mais de isolante do que isso? Não precisa, gente. Ó, e você vai ver que o seu bico está alinhado, você pega e vira assim, ó. Você vai ver que ele está certinho, faz a boca, você já tem de o cima foguete. também, tiver aqui, ó, sabendo que tá reto. Aí já fica prontinho. Aí a próxima etapa para finalizar o foguete, o que é? É, você tem que calcular o peso dele, tá? Ah, mas como é que eu calculo o peso antes de montar? Você faz uma montagem dessas primeiro para você descobrir. Você vai fazer vários foguetes iguais e descobrir onde está o peso dele e onde está o CP dele. O CP dele está mais ou menos aqui nessa posição, dessa garrafa de 2 litros. Então, o CG dele vai ser aqui. Eu tenho que colocar peso suficiente aqui na ponta para poder fazer com que o foguete fique aqui. Ah, mas eu posso colocar tudo de epóxi? Pode, só que você vai gastar uma grana violenta. Faça o biquinho. Ah, mas aí como é que eu faço o resto do peso? Vamos lá ensinar o pulo do gato. Segura aí, não. Porque é um peso específico que você usa para o foguete, fazendo o cálculo para fazer o CP. Ó, o que eu tenho aqui? Banho de Banho de gordo. Isso aqui. Então, massinha de modelar. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui de novo. Eu mostrei para vocês como colar o foguete, mas a gente vai fazer esse processo de novo. É de viagem? Não sei. Ó. Então, o que você vai fazer? Digamos que eu esqueci a durepox para fazer o bico aqui, né? Opa. Vamos falar aqui. Digamos que eu tenho meu bico já feito a durepox, eu completei, lixei, deixei bonitinho. Põe um biquinho de durepox para vedar isso. Tem que vedar isso Desse aqui. só do foguete que a gente vai calcular. Aí você vai calcular o CP e o CG. Como é que você vai fazer isso daí? Eu vou ter que ter colado as aletas E tá com o bico fixado. e está com o bico fixado ali. Por isso que eu fiz aquela primeira vez sem o peso. Eu vou ter que tirar. Para você só fazer o cálculo, só precisa dar uma volta, não precisa fazer aquela segurança toda. Eu mostrei aquilo lá, que é o que fixa para poder ser já com peso. tá? Aí o que eu vou fazer? Preciso colar as minhas aletas agora. Como é que eu vou fazer essa colagem? Essa parte tem que ser uma parte bastante criteriosa, Porque você ela está é olhando, maior, você não pode entortar a aleta. E como é que eu faço para colar e não deixar cair aqui, ó? Então vamos aprender isso daqui agora. Essa parte é muito importante, porque além da torta, o foguete também vai torto. Então, Cadê o bicarbonato? não tá entendendo. O que vocês vão usar na colagem da aleta? Ó, vamos usar bicarbonato e vamos usar a supercola. Quanto de supercola tem que passar? Gente, no começo, só para fixar a aleta na posição certa, se você precisar tirar, você vai passar só um pouquinho nas pontas. Ó. É aquela mais líquida ou a mais grossa? Nesse caso aqui tem que ser a mais líquida, Mais líquida. porque você vai ter que juntar com o bicarbonato. Então o que eu faço? Passo um pouquinho, vou olhar o foguete bem de cima, vou olhar a minha linha que eu marquei ali bem de cima e ver a posição que ele tem que terminar. Ó. Tá vendo essa marca do foguete aqui? Aonde tem que terminar a aleta. Então você vai olhar, A marquinha foi feita. vai segurar um pouquinho aqui, tem que colar o dedo. Deixa secar, já aproveita para olhar de cima para ver se ela está bem retinha. Tem bastante paciência. Ó, tá vendo? Marquei só aquele ponto. E agora, o que eu faço? Vou esperar secar um pouco. Aí eu vou partir para fazer ela ficar fixa. Como é que a gente faz isso? Aí você vem, ó. Tenta secar mais um pouquinho, só para a gente não correr isso. Ó, você pode vir aqui, ó. Passa a cola aqui nessa parte, ó. Encosta o riquinho ali da cola e passa de modo que ela fica aqui em toda coisa, tá vendo? Não exagera, não pode exagerar de cola e também não pode deixar nenhuma parte sem. E vem aqui e passa o outro tantinho aqui, ó. Tá? Sobrou um pouco lá, dá uma limpadinha com papel, deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui, ó, porque senão ele vai fazer volume ali que a gente não precisa, tá bom? Ó, escorrer um pouquinho.
E agora vem, no ajuda aqui com o bicarbonato. Ajuda. Vamos jogar bicarbonato ali. Como vocês subiram isso, gente? Isso aí a gente... Beleza. Quem assiste Manual do Mundo? Vai dar uma mostra como faz. Nossa, gente, desde quando a gente entrou lá no 7º ano ali, ó, que é obrigatório. Ó, você joga aqui, ó. Pega aqui o bicarbonato, vem aqui e joga aqui, ó. Pode jogar em excesso, depois a gente vai tirar, batendo. A hora que você joga o bicarbonato, ele endurece a cola e faz ela ficar. Ó, Fazer a menção. pronto. Ó, só fazer isso aqui, a água vai estar seca, você vem aqui, ó. Aqui, pode segura e segura. Pode que só não sai. Não sai. A cola fica muito dura, mas você tem que tomar cuidado de não colocar muito para não ficar muito coisado, tá bom? Ó, ela é instantânea, dá uns 5 minutos e já tá feito já. Ó. E aí vai repetir isso com o outro lado. Mais 4 vezes 3 vezes. De novo, o mesmo cuidado que a gente teve lá, ó. Vai marcar aqui, ó. É aqui no começo da curvinha da. Você tá no canto. Então, Esse vídeo que vocês estão gravando, vocês vão mandar no grupo ou não? vamos. Vamos, mas aí vai ter que fazer algumas partezinhas, porque tem umas partes que a gente pega, e a gente faz mais Ó, sempre olhando por trás, você consegue verificar. Ó, se ela tá bem aqui, tá vendo? Ó, aí vem aqui, põe mais uma gotinha aqui, bem pouquinho, ó. Só para poder alinhar a outra parte, verifica se está alinhado, você prende sempre nos pontos. Ó. Espera secar um pouquinho, tem um pouquinho de paciência para fazer. Essa parte a gente coloca Oi? Essa é a parte mais complicada. Ó, já dá para passar aqui, ó. Você verifica, passar também bem pouquinho a cola. Para passar, para a cola não pingar, nunca pingar lá para baixo. Trabalha com ela reta assim, ó. Que você não exagera na quantidade, tá vendo? Ela vai só com o peso da gravidade dela aqui. Se você virar para baixo, aí você dá um banho de. Dá um banho de cola aqui. Não é esse o objetivo, tá? Passei um pouquinho ali. Pode usar um palitinho de dentro também, se você tiver para espalhar a cola. Vai, joga aqui, ó. Você pode, para economizar o coisa, você pode fazer isso aqui numa coisa de papel. Depois você joga de volta lá para não perder o seu bicarbonato. Vamos lá. Vamos de volta aí. Enquanto eu vou sacudir ali o resto do seu. Eu faço isso. Eu falo, deixa eu esperar secar mesmo. Farinha, tá vendo? Farinha. Vamos para as outras. Eita, meu. Isso daí tem que replicar no corpo. Cadê a cola? Então vamos lá, vamos fazer mais uma gotinha aqui, ó, sempre na pontinha da letra. Nossa, cai de Deus me livre. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí vamos olhar aqui de cima, você pode olhar para ver se ela está certinha, perpendicular. Ela vai começar bem na curvinha da. Você colando assim, você não perde o centro dela. Tá certo? Se eu fizer um foguete, fizer o teste e der certo,
se eu replicar exatamente o que eu fiz, a possibilidade de sair algo diferente existe? Existe. Ele vai ter uma variação. Por exemplo, a gente fez foguetes iguais, lançamentos iguais, e dá uma diferença quando o foguete está bem equilibrado de pelo menos 10 metros. Equilibrado? É. 10 metros? É. A gente já chegou e soltou 2 foguetes iguais, só que agora não equilibrado, um foguete ele foi 200, outro foguete ele foi 300 e alguns caramba. Não, mas aí não. Porque não, sim, pai, mas o equilíbrio ele faz muita diferença. Se você não tem foguete equilibrado, o foguete ele não, além de ele não ir reto, o foguete Mas não vai os lançamentos que a gente tem feito, que eles estão combinando, a gente está procurando fazer o foguete extremamente equilibrado para ter controle sobre aquilo que está fazendo. Aí você vai implementando novas formas de trabalhar. Porque se você não tem um foguete equilibrado, ou aletas retas, pensa assim, a gente tem toda a energia. Você está na frente do gente, de novo, a gente tem toda a energia que a gente vai mover para frente, a gente move para frente. Só que por quanto ele está desequilibrado, por quanto ele está com a aleta torta, o foguete ele gira, o foguete vai torto, a energia que ele estaria usando para frente, ele não está usando para frente, ele está fazendo essas coisas. E você acaba isso tira perdendo muita performance. E você acaba perdendo a sua energia com isso, entendeu? Porque, por exemplo, a gente estava para o Rio de Janeiro, a gente estava fazendo vários foguetes, não estava indo bem, a gente fazia aerodinâmica, não estava indo bem. A gente resolveu, poxa, vamos fazer o primeiro de novo. O primeiro ano que nós foi para a equipe dele para lá, a gente não tinha nem base. Já nada. Vazava, eles tocaram foguete na sorte, não tinha tanto conhecimento assim, então você acaba aprendendo, falando em grupos, vendo técnicos, o pessoal vai ensinar, olha só. Tá vendo? Isso aqui é bem importante, ó. Vamos colar o último. Vocês pretendem fazer teste quando? Então, a gente vai fazer na semana que vem. Eu tinha falado com a Lisiane, até lá no grupo, eu sugeri para o pessoal que a gente tem um campo de teste na cidade de Paulínia. E por que lá? Porque lá tem um campo com mais de 700 metros de comprimento. Aqui em Valinhos a gente não tem. E vocês precisam treinar para fazer o que vai ser feito lá na ONU. Não adianta ir lá soltar um foguete com menos pressão só porque você não tem lugar onde treinar. Então a gente estava sugerindo fazer isso. Mas tem que agendar alguma coisa? Não, é uma fazenda, fica bem legal de fora, você entra, vai entrando lá, tem uma fazenda aberta, a gente solta na bomba, daí você chega lá na bomba, põe os specs, é importante, põe os specs lá, porque você perde metros, você não põe, se a base ela acaba virando, perde metro também, então tem que estar bem fixado, fixa lá, solta, já vai medir lá e tá tudo certo. Se você quiser fazer Eu vou deixar até a segunda-feira pronta aquelas ponteiras de lançamento. essa aqui, essa daí. Tá. Aí será que você gosta? Eu posso passar a pegar. Tá bom. A gente tem que for na sua casa, na escola, aí eu posso pegar. Tá bom. A gente já está trabalhando na terça. Ó, o foguetinho montado, a gente já está com as aletas prontas aqui, vamos limpar o foguete lá. Vou mandar o negócio para iniciar. Faz a Ó, tô juntando. Veja. Porque assim, esse foguete, Desperdiçando aqui então. Tira do chão. ó, estamos com o foguete montado. Não, pensa aqui só uma volta, só para a gente. Você tinha visto? Esses tem que ser sábado, domingo e segunda para fazer corte, né? Transporte de foguete para outra. Isso é importante. Se vocês conseguirem achar uma caixa que vai encaixar ele, é melhor. Para evitar, porque se quebrar a letra, você perder um trabalho grande ali.
Lógico, a gente vai precisar ir, porque a saída lá da escola é 4h35. Tá. A Luciana e a Larissa vão ficar, aí depois a Rita vai pegar as informações no vídeo. Tá bom. Obrigada, viu? Ah, Tchau, tá. final de semana, tchau. Tchau. Aí, para cortar ali. O que a gente vai fazer agora? Fazer aquela etapa de fazer o desenho do foguete exatamente como que ele é para fazer. Ah, mas como que eu vou fazer para desenhar esse foguete e ele ficar certinho? Alguém tem uma ideia? Todo mundo tem celular, não tem? Sim. Eu vou dar uma dica para vocês. Como é o seu nome? Larissa, você vai pegar esse foguete aqui, vai colocar ele em pé na última coisa. Fecha a cola aqui, mano. Põe ele bem com cuidadinho em pé para ele não cair. E coloca ele bem viradinho assim, tá vendo? Ó, as valetas têm que estar bem perpendiculares na minha direção aqui. Por que você vai colocar o foguete lá longe? Ó, é importante ver isso aqui. Como é que eu vou achar o centro de pressão? Meu foguete está montado, eu tenho o design dele. Você vai pegar o seu celular e naquela câmera que é a câmera, não a de grande angular, mas você vai pegar essa câmera aqui, no caso meu, eu tenho aqui 3. Ó. Se você quiser. É só passar o seu pé. Você vai pegar a câmera aqui, né? A paralela, tá vendo? Aí você vai aproximando o foguete o máximo que você puder. Ó. Aqui ele tem menos distorção. A câmera de zoom, ela tem menos distorção. Quanto mais a câmera aproxima, mais ele distorce. Ó. Então você vem aqui, tira uma foto de foguete. O que eu vou fazer com isso daqui? Vou pegar, jogar isso aqui no impressor e imprimir. E aí você recorta ele. E aí vai pendurando o papel até você achar o centro de pressão. Achou o centro de pressão, você marca um calibre para frente, um pouquinho menos. Ali é o centro, depois você vai estar no seu foguete para é o jeito mais fácil de fazer isso. Porque se você for querer desenhar pela sombra, vai distorcer e vai perder o negócio, entendeu? Então tira aí a foto, você faz o teste na lá. Eu posso usar o zoom ou não? É melhor não. É melhor deixar. Pode usar o zoom, mas você tem que usar o máximo que a sua câmera puder puxar de zoom. Máximo. Aí você se afasta para você tirar a foto mais paralela do foguete, mas distorce menos, entendeu? Pode ir para trás e vai afastando, tem que chegar um lugar onde você consiga fazer isso. Você dá o zoom máximo e ela fica nítida, e aí você tira a foto, tá? Porque se você aumenta a câmera que puxa lá e dá uma ficar distorcida. É o contrário, por exemplo, se você eu ponho aqui, olha só a diferença, só para vocês entenderem o que a gente está querendo explicar. Digamos que eu coloco aqui, ó, naquela câmera do celular que eu posso tirar de pertinho aqui, ó. É 0,5. Ó, ela distorceu tudo. Você não vai ter na pulseira a posição certinha do foguete, tá bom? Então, aqui nós já temos praticamente pronto o nosso foguete. Aí, calculando o centro de pressão, o que você vai fazer? Você vai achar o CP dele pelaquela foto. Achou? Você vem aqui e marca na garrafa, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Ou mais para frente, vai depender do tamanho da letra que você fizer e tudo mais. Digamos que ele fosse aqui. Eu sei que o meu CP tem que ser aqui. Aí o que eu faço? Eu vou ter que pegar, marcar essa posição aqui e amarrar uma linha. Pega o barbante lá. Tem que amarrar, acho que já tem um lacinho ali. Já tem um pedacinho ali. O próximo ponto, digamos que eu achei. Vai aí, João, para gravar. Ó, digamos que eu achei o CP dele. O CP dele está aqui, ó. Onde vai ser o CG dele? Mais ou menos aqui nessa posição. Então, CP e CG. É isso aqui que importa depois de ter achado isso daqui. O que eu vou ter que fazer com o meu foguete? Eu vou ter que ir fazendo uma manobra de peso e colocando o material nele. Espera aí, segura aí. Faz aquele lacinho normal, ó. Mais um lacinho normal aqui. Enfia ali dentro.
e vai laçar o seu foguete ali naquela posição que você marcou. Do CG. E aqui você vai, é a parte mais trabalhosa que tem. Eu tenho que colocar peso no foguete de forma que ele faça isso. Tá vendo? Tá totalmente equilibrado. Ó, ele tem que estar pesado o suficiente para chegar aqui. Daí dado assim. E o que eu ponho? Eu vou colocando bolinha de vidro com massinha. Tá? E depois que eu colocar, eu cheguei no peso. Tá? Então a gente vai simular aqui para vocês. Uma coisa importante, quando vocês fecharem no Durepox, antes vocês não sabem o que vocês vão fazer. Por quê? Eles vão medir o peso que tem que pôr. Por exemplo, a massinha deu 50 gramas com uma bolinha de vidro. Vocês vão calcular o quanto vocês precisam para fechar com o Durepox aqui em cima. Daí vocês calculam, retiram da massa que vocês fizeram de massinha, uma balança mais ideal para fazer isso, para que vocês fiquem com 50 gramas, só que você consiga estar com o biquinho de Durepox ali. Exato. Então pega aqui, ó, pega aqui um pouquinho, vai colocar aqui para dar uma parte. Vem, aperta bem legalzinho ele, ó. Digamos que aqui fosse o Durepox nosso. Vai e coloca a bolinha de vidro e vai completando o peso com coisa. Mas vai distribuindo da melhor forma possível. Ele tem que ficar as bolinhas por igual. O que pode fazer também com bolinha de vidro? Se você quiser juntar uma na outra usando cola e bicarbonato, perfeito, a bolinha não fica solta. Ah, tá, para elas ficarem fixas. É. Então você pode colocar uma embaixo, 3 em cima, depois vai aumentando para ele seguir o formato do cone. Deu certo? Então, ó, é pegar a bolinha de vidro, colocar ali dentro, ó, fazer ela entrar dentro da massinha, quando vai ser a primeira, ela vai bem no meio, ó. Pega mais um pouquinho de massinha completa, mas sempre você calculando o peso que você precisa para colocar ali e fazer o foguete subir, tá? Ó, coloquei outro aqui, dá mais um. Coloquei outro aqui. Coloquei outro aqui, ó. E vou pôr mais uma camada de massinha. Tá vendo? É o jeito mais barato, porque o pessoal usa só Durepox, fica muito caro. Fica muito caro tudo isso. Aí depois que você fez e colocou a massinha, digamos que o nosso foguete já tivesse com a massa ideal, a gente está fazendo a olha aqui só para mostrar o princípio. Tá? Tá feito? É só fechar aqui o foguete e deixar? Não, eu não posso deixar essa massinha voltar na hora que eu for soltar o foguete. Mas na hora que eu atingir o peso ideal que eu preciso, pega ali, põe aqui, vamos ver se ficou o peso certo. Pega a fita aqui, passa aqui para mim. Você não precisa nem passar, você só pega no você tem só para segurar aqui um pouquinho, peraí. Tá, prendi aqui de volta. Vou ver se ele está no ponto de equilíbrio. Ele está no ponto de equilíbrio aqui, ó. O meu está mais para trás, vai precisar mais peso aqui ainda nesse caso. Ó, mas ele, digamos que aqui fosse o CP que eu queria para ele. Tá? Vamos ver onde está o CG. Ó, ele está equilibrado. Aí o que eu tenho que fazer com essa massinha para a hora que o foguete, porque ele vai ter uma velocidade violenta. O que eu vou fazer para essa massinha não voltar com contrapeso e cair aqui e o seu foguete perder o equilíbrio dele? Tá? Segura aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar objeto redondo, você vê o que serve aqui que prende na massinha. Tá vendo? Isso aqui quase deu o tamanho. Está muito grande. Então, você vai procurando alguma coisa, para que isso? Você vai pegar um pedaço de papelão. Ó, a massinha vai até cair aqui. Você vai pegar um pedaço de papelão. Pode ser papelão mesmo, não precisa ser outra coisa. Vai recortar ele redondinho, de forma que ele encosta aqui na beirada da coisa. Se tiver um papelão mais grosso, aqui nessa parte é melhor. Tá? Vai vendo se serve, se encaixa ali direitinho. E vai fazer o quê? Vai colar um cola super bonder e jogar bicarbonato. Tá? Então é essa técnica que tu vai usar. Pega aqui, aquele, sabe aquele papelão marrom, encaixa? Aquilo é o melhorzinho para fazer isso daqui. Então recorta, encaixa aqui, passa a cola e ele vai segurar
isso daqui no lançamento. Essa parte precisa ser bem reforçadinha. Então passa a colinha de forma que ela ficar, por isso que está bem redondinha aqui, é importante. Tá? E aí o seu bico está feito, está preso ali. Não, poderia fazer tudo depois? Pode, mas vai gastar uma grana violenta fazendo isso aqui. Então, fazendo desse método ele fica mais barato. Tá? E aí o foguete está pronto para ser fechado e ser lançado. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Lá, assim, Valinhos é uma delegação ou as escolas em que se foguete também? Não, cada equipe compete isoladamente. Não é escola contra escola. Tá? Então, cada um vai para fazer o seu melhor lá. E as medalhas são distribuídas para aqueles que conseguirem as melhores marcas. Então, a medalha de ouro vai pensando em tirar 250 metros de lançamento. Com esse foguete que nós vamos fazer aqui hoje, é para conseguir de 250 a 300 metros. Fácil, um foguete de lança, soltando ele com uma média de 200 PSI. Tá? Mas, para fazer os testes vai ser bem importante ser feito na semana antes de ir para lá. Para você poder ter certeza do que você vai conseguir já se acostumar com a base, com o processo de lançamento. Tá bom? Vamos fazer. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida sobre essa parte? Vocês precisaram de ajuda para editar alguma coisa, eu falar do trabalho bem tranquilo. Maravilha. Tá? Eu não vou mais a Larissa, tá? Tá bom. A gente chama lá e passa o material. Pode contar lá para a gente, João, por favor. Alguma dúvida sobre isso ou não?